Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem vai ver no gravado essa leitura de hoje. Nós estamos na carta 5 das cartas de Cristo e na nosso último encontro, Jesus mostra a, a nossa grande conexão com o todo através das nossas próprias células, mostrando como assim, né? As células se organizam de tal forma que elas promovem a vida, os órgãos de existir daquela forma, de funcionar daquele jeito. E ele mostra que tudo na natureza tem um propósito, tem um quê dizendo que aquilo é assim, que precisa que seja assim. Tem uma informação primordial, tem uma inteligência, uma consciência primordial em tudo, que determina como vai ser o ajustar dos átomos e moléculas, o ajustar das moléculas em tudo que há vivo ou né, nos próprios elementos. E aí a gente vê que, se tudo está presente na inteligência divina das coisas, nós também somos divinos, parte, não é uma criação, está dentro, compõe, faz parte. Esse é o entendimento de que somos deuses. Nossa, é bem complexo, ainda vamos aprofundar mais. E agora ele continua, para a gente ir entrando mais a fundo nessas coisas, porque é uma diferença, né, da cultura que a gente teve, sempre acostumado de um Deus fora. E agora diz que somos os próprios deuses. Então, bora ver, né, o que mais que a gente vai tirar disso hoje. E a gente começa com a nossa prece e meditamos por 2 minutos um exercício, cada um 2 minutos com a mente em silêncio. Ou, se começar a movimentar, a gente volta a silenciar. Um exercício só de 2 minutos. E uma afirmação que tem na carta complementar, mostrando que nós, como deuses, podemos criar uma nova era de amor e paz no mundo. Então, a gente faz essa afirmação. Então, vamos nos preparar, fechando os olhos. E vai respirando lenta e profundamente algumas vezes, acalmando o nosso corpo, sentando confortavelmente, alinhados. E mais uma vez, respirando profundamente. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade, para que eu possa perceber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando peço, quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegarás cada vez mais perto do meu espírito, e meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser, minha vida, aos teus cuidados. E assim, aproveitando esse momento de conexão, mantemos os olhos fechados. Atenção agora na nossa respiração. Os olhos podem ficar elevados em direção às sobrancelhas, mas que agora a gente procure estar em silêncio. Não pense os pensamentos.
e observe como seu corpo responde, cada vez mais leve. E assim iniciamos 2 minutos de meditação silenciosa. Você com você mesmo. Toda a atenção para você nesse momento de silêncio. Iniciando. E vamos continuar de olhos fechados, nessa sintonia, nessa conexão maior, para agora, mentalmente, reforçar essa afirmação. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos. Todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigada, Pai. E assim, nesse momento, a gente começa o nosso estudo e eu vou compartilhar aqui a tela e vou pedir para a Vera dar início à leitura no dia de hoje. E assim, Vera, fica à vontade, vamos aqui te acompanhar.
Sou eu, Cris? Ah, eu achei que era outra Vera. Hã? Não estou ouvindo. Não liguei o microfone. Eu não liguei o microfone. Pronto. Agora vai ser a Vera Carlos. E aí, não sei se estava com o microfone desligado também, né? Mas é Tá, Vera Carlos. tá. Começando então. A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Você não pode sair desta análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade, sem que se mencionem as importantíssimas moléculas de DNA, sim, sobre as quais se diz que levam o projeto de todo organismo, planta ou bebê. Estas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria como a fonte de existência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, Senhor de sua criação. De onde tiraram as células de DNA seus inteligentes poderes direcionais? A ciência já está satisfeita, agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente de mutações casuais e da sobrevivência do mais apto. Se você estudar os diversos organismos da criação, as múltiplas e diferentes atividades de espécies relacionadas, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável? Não. Não é uma mera coincidência que hoje várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar, determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens e as plantas silvestres, a fim de permitir descobrir a imensa inteligência por trás da criação. Você é entretido e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas do seu universo. Durante o meu tempo na Terra, não tive tais maravilhas, às quais referir-me para ensinar aos judeus a universal verdade da existência. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplos da maravilhosa inventividade, inteligência e consciência aparentes em todo ser vivo. Em nenhuma parte do Evangelho foi escrito que eu me referia ao alto e poderoso Jeová como Criador, como era o costume dos líderes judeus. Não, eu recorri ao campo, às flores e às aves e procurei ensinar aos meus compatriotas que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há 2000 anos, em sua dimensão,
nos faltava seu atual conhecimento científico para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamava Pai em tudo o que se encontra ao seu redor. Para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas no sistema digestivo, por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão, uma mente finita que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo governado pelo conhecimento, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação? Que arrogância! Esses Obrigado, Vera. Agora eu vou passar a leitura para a Mary. que Abre o microfone, Mary, por favor. Desculpa. Começa aí no vejo, né? Vejo a ignorância científica atual Ah, com é. compaixão. Ah, é isso mesmo, eu que estava fora. Esse de cima, esses homens somente. Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem os seus olhos. Vejo a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho. Pois, enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infabilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão de que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco, especializado, de fórmulas e equações aceitas, e têm também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Peço aos leitores dessas cartas que formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Repito, e digo isso seriamente: pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência. Na célula viva. Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas que se combinaram para formar a célula e se envolveram em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permitia o consumo de alimento selecionado e o descarte de resíduo tóxico. Como ela reconhecia o resíduo tóxico? Se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formam uma molécula viva não teria possuído elas mesmas a consciência que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até este ponto às origens da existência, às propriedades químicas, ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável
somente dentro das substâncias químicas, porque não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez. E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe a perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade da eletricidade para além dos raios de luz intensos, agora descrito pelas ciências como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição? Estes impulsos de energias que trouxeram a estabilidade e a ordem ao caos. Pergunte à ciência de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos da criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar. Tentarei agora explicar com suas palavras aquilo que está além das palavras. E, nesse momento, além de toda a compreensão terrena individualizada. Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por esta razão, considere as referências à dimensão universal final como simples proposições, ideias, vislumbres de formas resumidas de consciência da realidade por trás e dentro de um universo. Leve cada uma destas ideias, uma a uma, à meditação. O que estou querendo explicar está inteiramente na consciência e é da consciência, sem parâmetros nem fronteiras. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente tudo o que eu tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser, que serão abertas em seguida. Preserve, persevere. A luz, grandemente, talvez, imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas de visão interior. São muitos que experimentaram um pequeno clarão de visão interior, os que brevemente sentirão um toque da consciência divina, e logo, sem ousarem continuar crendo no momento transcendente de seu despertar, começaram a questionar, duvidaram e finalmente dispersaram o pequeno influxo da consciência divina. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade o atazará, o prenderá no plano da existência material, mais do que pode imaginar. Seja o que for que seja dado a você e que você seja capaz de receber, apanhe rapidamente e não duvide. A dúvida destrói o progresso firme, porque cria suas próprias formas de consciência, as quais suprimirão e mesmo erradicarão a visão interior que tem alcançado anteriormente. Portanto, a sua escolha de pensamentos, convicções ou convicção ou incredulidade, dúvida ou fé,
constrói ou destrói o seu progresso na busca da verdade. Obrigado, Mary. Vou passar a palavra, a leitura agora para a Hilda. Abre o microfone, viu, Hilda? Por favor. Agora consegui. Uhum. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornam os seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções interiores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos, usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras prévias e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequência de consciência estavam mais altas, usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro, de verdade espiritual. Retorne uma e outra vez a esse nível mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental aos altos e baixos das energias espirituais da consciência, nem se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente este perigo de autoobstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhecer algo das narrações de minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda os seus períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais e emocionais. Recorra conscientemente à sua frente do ser, para receber nova força e para a elevação das frequências de sua consciência, e assim essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o mundo como você usa sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que possa contribuir para o seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. Após tudo o que foi dito anteriormente, depois de ter ditado o restante desta carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque lhe pareceu muito pragmática para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico ou ser ou algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, fiz muitos esforços para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provêm, mas, como disse, é impossível expor em termos humanos a realidade da fonte de seu ser. As almas espiritualmente evoluídas, que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente
já são elevadas, e a consciência inteira está inundada com raios de consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro. Nessa situação em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade de sua fonte do ser, e ela tem que interpretá-la em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante, e isso interrompi o funcionamento de seu computador para romper o contato. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver essas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que lerem essas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareçam os sacrifícios de animais no Templo de Salomão. Obrigado, Hilda. Vou passar essa finalzinho de leitura para a Vera Lúcia agora. Hã? Deixa eu pôr aqui no alto, né, para começar a leitura. Em segundo lugar, tá, Vera? Abre seu Tá, microfone. tá ligado meu microfone? Tá? Tá? Tá. Então vamos lá. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Em terceiro lugar, vim para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente, de magnificência, grandeza e poder ativo ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Essas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus, sentado no alto, em alguma parte do céu, de onde se diz que ele criou o mundo e tudo o que ele contém em um tempo relativamente curto. Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem esta ponte entre a dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual, científica para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois sem este conhecimento, que revelará a natureza de seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. É isso, Vera. Este A gente vai parar por aqui, que agora a gente já vai começar um novo conteúdo, mas é isso. Avançamos bem, né? Carta 5 já está indo pela metade, vamos chegar aqui em alguns momentos mais complexos,
mas estamos caminhando bem, quase acabando, né? Mais da metade. E olha que nesse momento ele falou bem detalhado, né, de quando que surgiu a consciência. E aí você vai voltando, vai diminuindo de células para as moléculas, vai voltando átomos, e tudo que se formou tem uma consciência, uma inteligência por trás. E ela sempre está aí, que as coisas continuam existindo com esse fator motivacional de todas as coisas. E é por isso que não está fora. Tudo, né? A consciência divina está dentro, faz parte de nós e de todas as coisas. E se é de todas as coisas, também estão nos planetas, nas galáxias, em tudo que está fora. Mas é que não está só fora. Essa que é a diferença, né? Parecia que estava fora, só que é aqui em nós, em cada partícula que infinitamente possa estar existindo, é que existe uma inteligência que faz com que seja assim. Cada um, cada coisa, cada elemento que compõe o universo, não é só seres vivos. Então, com isso, a gente vai começar a acostumar a pensar que nós somos deuses da fonte, né? Nós somos a fonte, parte da fonte. A fonte está em nós a todo tempo, né? Para que a gente esteja aqui, para que as nossas células estejam trabalhando. Não tem como ele só esteve aqui e não está mais. Não, é constantemente essa inteligência agindo em nós para que tudo aconteça e exista, e não só em nós, como em todas as coisas, porque tudo tem átomo, tudo tem moléculas e tudo tem uma inteligência motivadora de todas as coisas. E aí é o que a gente ainda não teve as religiões anteriores, porque elas também não tinham essa informação, porque nem Jesus, quando ele deixou essa informação, não foi passado, né? A gente está vendo coisas agora. E aí ele fala, meus ensinamentos não foram todos deixados exatamente como eu falei, mas eu estou aqui usando um canal, e toda aquela orientação que ele já falou para dizer, olha, eu precisei voltar e usando essa forma de comunicação para dizer o que não deu para chegar até vocês nesse tempo. Então, é um momento muito feliz ter essa compreensão e da gente se fortalecer, né? Se sentir mais forte e entender a origem de todas as coisas que somos e temos e que tudo é, porque nós somos o tudo e o todo ao mesmo tempo. Isso é muito forte. Bom, gente, então a gente encerra aqui. Quem pode rever a gravação, ler de novo, olhar mais uma vez, porque isso não é de uma vez só que fica muito claro, né? Então, a gente se vê a semana que vem. Bom estudo para todos nós. Tchau.